Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Aleluia! Vamos ficar de pé, amados. Vamos iniciar nosso encontro de louvor e adoração a Deus, nosso culto semanal aqui. Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, nesse dia de eleições municipais, para o Executivo e Legislativo. Já as apurações, Brasil inteiro andando, né? E vamos render graças a Deus. Saudamos também todos que nos acompanham na live, Facebook, Comunidade Cristã. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa os eleitos, Senhor, na nossa cidade, ou que estão sendo eleitos, que vão ser eleitos.
prefeito, vereadores, Pai, abençoa essa apuração, Senhor, em todo o Brasil, que haja paz, que haja tranquilidade, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, Senhor, que seja um lugar, que haja lugares, cada município onde haja vitória, através do Teu Evangelho, através da Tua palavra, Senhor, através da Tua igreja, Pai. Abençoa também esse culto de louvor e adoração nessa noite, nessa tarde e noite, Senhor, nesse domingo de calor na nossa cidade. Obrigado, Senhor. Elevamos louvores a Ti, Deus, Tu que estás entronizado entre os querubins. A Bíblia diz que o Senhor é entronizado no meio dos louvores de Israel, no meio dos louvores da igreja. O Senhor habita. Ah, Senhor Jesus, o Senhor canta com o seu povo. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga obrigado, Jesus, obrigado por tudo, Deus. Obrigado também pelas provações, nas dificuldades, Senhor, demonstra a Tua graça. Nesse período de pandemia, Senhor, dá a Tua graça para que prevaleçamos, para que vençamos, ó Deus. Tenhamos vitória, Senhor, as crianças na escola, Senhor, os adolescentes, os jovens, os idosos, as famílias, aqueles que vivem sozinhos, mas que não estejam sozinhos. Que o Senhor se revele, se manifeste na sua casa. O Senhor se revele e se manifeste aqui, nesta reunião hoje, Senhor. Também pela internet, Pai, abençoa, Pai. Nós Te louvamos. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, ó Deus. Deus eterno, abençoa, Senhor, o Teu povo. Aleluia, amém, Jesus, amém. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tua luz rompeu minha noite, trazendo alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tem transformado meu pranto em festa, tem transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez no vale a Te cantar. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Tens transformado meu pranto em festa,
tens transformado minha tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, fonte. A alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
engrandecemos o teu santo nome. Tu que é digno, Jesus, de receber todo o louvor, toda a nossa adoração. Seja exaltado através de cada um de nós, Jesus. Seja exaltado no meio dos louvores da tua igreja. Aleluia, Senhor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Sim, papai, só tu és Deus. Deus tremendo, Deus que enche o nosso coração de alegria, o Senhor que mudou a nossa sorte, que transformou o nosso pranto em júbilo, o Senhor que sara todas as nossas feridas, o Senhor que é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre, o Senhor que é grande e poderoso, e nesta noite, Senhor, nós juntos como igreja podemos provar a tua grandeza, podemos proclamar quem tu és, Senhor, anunciar diante dos anjos, anunciar ao mundo que tu és o Deus vivo, Salvador, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, declararmos juntos o nosso amor por ti e como igreja experimentarmos neste lugar a presença viva do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus, que reina, que vive. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Tu és, Jesus. Suas vozes bem forte. Meu
no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Não há outro como tu, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, já voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar na presença do Senhor. O Senhor está nesse lugar. Ele está ministrando sobre a tua vida. Aproveita a presença do Senhor. Continua recebendo do Senhor. Não desfoca agora. Foca na presença de Deus. Por uns instantes vamos ficar adorando. Vamos ficar procurando a sintonia do Espírito Santo. O que Ele quer fazer no nosso meio. O que Ele quer operar. Esse lugar está cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do fluir do Espírito. Deixa Ele fluir na tua vida, deixa Ele curar teu coração, deixa Ele curar tuas enfermidades. A Bíblia diz que Ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si na cruz as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas doenças, que não precisamos mais carregar, porque Ele já carregou uma vez por todas. Recebe do Senhor a cura divina nessa noite. Eu sinto que há talvez alguém ou alguma pessoa aqui ou em casa que sente uma dor mais ou menos do meio do abdômen até para o lado direito, entre o meio e o lado direito, uma dor que tem te incomodado. O Senhor vai te curar nessa noite. Recebe a cura de Cristo. Ele está falando isso porque é isso que Ele quer fazer na tua vida, manifestar a glória do seu nome. Aleluia. Nós cantamos sobre o grande nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Recebe da parte dEle. O nome de Jesus está sobre todo nome. Talvez tu vieste a este lugar um pouco apreensivo, ou estás em casa apreensivo pelo que vai acontecer após as eleições, se vai ter bandeira vermelha ou bandeira laranja, o que vai acontecer. Mas o Senhor é que guarda o seu povo. Recebe essa palavra. O Senhor é que nos guarda. Ele nos livra da peste perniciosa. Ele nos livra das setas malignas. Ele nos livra dos inimigos, dos seus inimigos, dos nossos inimigos, os demônios, Satanás e seus demônios. O Senhor está contigo. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado que tu estás nesse lugar para manifestar toda a sorte de bênçãos, toda a sorte de curas, de milagres, de libertação. Opera agora, Senhor, nesse auditório, Senhor, em cada vida, em cada coração. Nós declaramos toda enfermidade derrotada, todo espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus. Lá na casa onde você está, recebe a libertação, porque Ele veio para libertar os cativos do diabo, porque o Pai estava com Ele e o enviou, e Ele continua fazendo as mesmas obras hoje e sempre vai fazer. Aleluia. Recebe na tua vida a libertação, a cura. Recebe a cura das doenças agora, das enfermidades. Enfermidades vão embora agora, em nome de Jesus. Toda atadura espiritual de pecado seja rompida agora e haja libertação em nome de Jesus. Plena liberdade em nome de Jesus, para crescer, para ir para frente, para prosperar. Todo espírito de medo vai embora,
em nome de Jesus. Aleluia. Enche o teu coração de fé e recebe, aleluia, da parte do Senhor, essa confiança, essa segurança que temos em Cristo, de confiar nele, de saber que Ele nos cuida, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus. Amém, irmãos? Amém? Quantos receberam um toque do Senhor? Amém, aleluia. O Senhor está nesse lugar. Não vamos sair desse lugar assim como chegamos. Vamos sair cheios do Espírito, amém? Transformados pelo Senhor, renovados por Ele. Vamos sentar um momentinho, temos alguns avisos aqui. Queremos saudar a todos. Alguém nos visita essa noite? Veio a primeira vez? Todos já vieram alguma vez? Então está certo. Que bom. Aleluia. Queremos avisar que terça-feira, agora nessa terça, dia 17, não vamos ter a reunião de oração, né? A sala de oração. Mas na outra terça vai continuar. Às 19 horas aqui. É que nessa terça agora vai ter o culto da unidade, que vai se realizar aqui. Então, ele vai ser transmitido, esse culto, às 20 horas, pelo Face da Copel. Né? Então, você acessa lá. É que aqui o lugar aqui vai ser limitado, né? Vai ter 120 lugares, mas estão sendo feitas as inscrições, principalmente, então, os pastores e os líderes, né? Então, os amados podem... Opa, chegou um gato aqui. Os irmãos podem acessar em casa, né? Pela internet e participar desse culto. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos apresentar o Ivan e a Cristiane, né? E a pequena Rebeca. Pode ficar de pé. O Ivan e a Cristiane, a maioria já conhece, ou quase, né? Já tivemos algum contato com eles, né? Já visitaram aqui várias vezes, mas eles agora definitivamente vão congregar conosco, né? Estão decididos, conversamos com eles, né? Com a pequena Rebeca também. Então, palmas para o Senhor, né? Aleluia. Amém. Bem-vindos à congregação, né? Já estão participando da nossa célula, né? Então, alegria recebê-los. Nós queremos também trazer nossos dízimos e ofertas nessa noite. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar novamente, abençoando esse momento que ofertamos, dizimamos ao Senhor, um momento de adoração também ao Senhor, na casa de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela provisão que Tu tens dado a cada um de nós. Nós oramos, Senhor, continua abençoando a cada família, Senhor, a cada lar, Senhor, a cada pai de família, a cada esposa, a cada filho, Senhor, liberando os Teus recursos, Senhor, abrindo portas, Senhor, que Tu, ó Deus, provês, Senhor, portas que ninguém pode fechar, Senhor. Portas de bênção para a vida dos amados irmãos, Pai. Nós queremos na Tua bênção integral, Senhor, corpo, alma e espírito, a bênção financeira, a bênção emocional, a bênção espiritual. Continua abençoando o Teu povo. Abençoa os dízimos e as ofertas que trazemos a Ti hoje. Que elas redundem em glória e honra para o Teu nome, Senhor, com uma semente lançada na terra que produz o seu fruto em abundância, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que temos o privilégio de poder ofertar a Ti, de poder dizimar para Ti do nosso recurso, Senhor, que Tu nos tens dado, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Podemos vir com alegria, então, trazer nossa oferta, nosso dízimo. Também quero chamar o pastor Valdir, que vai nos trazer a palavra essa noite.
Opa, o Valdir foi arrebatado? Vamos esperar um pouco. Está subindo a escadaria. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse momento que o Valdir vai nos compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, dá graça para ele, Senhor, clareza nos seus pensamentos, possa transmitir a palavra que tens depositado no seu coração, seja uma palavra para a edificação da igreja, Senhor, que cada um dos irmãos seja muito abençoado através dessa ministração, através da vida do Valdir, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém, Deus abençoe. Vamos tirar a focinheira, né? Vai tirar. Se tem uma coisa que me tortura, essas máscaras aí. Me dá dor de cabeça. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Os irmãos podem abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vinte e quatro, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe o castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estava compartilhando hoje pela manhã, essa palavra. Estava dizendo para os irmãos que durante uma manhã dessa semana, eu estava na cama ainda, quando me veio esse versículo dessa parábola, onde diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí me veio na mente, eu estava contando para a mãe essa semana, o meu pai, na fase da vida dele em que ele estava com Alzheimer.
e não conseguia fazer muito bem nenhuma ligação com essa parte desse texto. Mas aí comecei a pensar na doença do Alzheimer, né? Só para quem conviveu com uma pessoa com esse problema sabe o que é isso. E a pessoa fica com aquele olhar vago, olhando para o nada, porque ela já não sabe mais muitas coisas da sua própria vida. E aí me veio na mente o seguinte, quando Jesus se referiu à sua vinda, à sua volta, ele disse que nem os anjos no céu, nem ele próprio, sabiam quando isso aconteceria, mas somente o Pai. E aí me veio na mente o seguinte, Deus, Ele não precisa de cronômetro. Na verdade, isso aqui é um medidor do tempo, né? Cronos, tempo. Deus não precisa disso, não precisa de calendário. Deus vive numa outra dimensão. E aí é que me veio na mente a doença do meu pai. Ele vivia literalmente numa outra dimensão. Muitas coisas não lembrava mais, mas teve coisas que ele não esqueceu. Porque horas, tempo medido pelo relógio, ou dias no calendário, para ele não fazia mais sentido. E eu penso que quando o Senhor Jesus Cristo falava sobre a sua vinda, a sua volta, ele não estava falando de tempo cronológico. Embora que nós saibamos que quando isso de fato acontecer, nós saberemos, se aqui ainda estivermos, né? Que dia e que hora foi isso? Porque ele próprio afirmou que todo olho verá. Então, irmãos, eu penso assim que é de fundamental importância nós estarmos refletindo sobre isso. E tempos atrás, antes desse período que nós estamos vivendo, da pandemia, eu falava com alguém do quanto, quer dizer, nós concordávamos a respeito desse assunto, de que pouco se vinha falando a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a pandemia parece que reacendeu isso. Se fala de nova ordem mundial, se fala do rumo que esse mundo, esse planeta está se dirigindo. E tem vários irmãos, eu mencionei isso hoje de manhã, que prestam até um certo auxílio, né, um serviço, vamos dizer assim, à igreja e à sociedade, porque tem canais no YouTube, tem páginas em redes sociais, e onde falam de coisas bem atuais, trazendo o enfoque bíblico para o que está acontecendo no mundo. Mas uma coisa eu percebi assim, muitos dos irmãos que estão fazendo isso, e de certa forma prestando esse serviço, que eu julgo até importante, tanto assim que eu estou inscrito em vários desses canais, e tenho acompanhado algumas notícias. Mas, volta e meia, esses irmãos vêm com a seguinte reclamação: meu canal foi desmonetizado. Nada contra o fato de estarem ganhando
como dizem lá os irmãos lá mais do Nordeste, fazendo o seu jabazinho, né? É um trabalho como qualquer outro. Mas a pergunta que me veio na mente quando eu penso sobre essas coisas, até sobre esse serviço, dito cristão, né? A pergunta que me vem é isso que o Senhor quer que realmente seja feito? Que nós fiquemos assim preocupados com as coisas que estão acontecendo, procurando saber o dia ou a hora de que determinados fatos vão acontecer ou se confirmar? Será que é isso que realmente o Senhor quer? É isso que Ele espera de nós como sua igreja? Pensando nisso, nós vamos estar refletindo então nessa parábola, que é fundamental para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem um anseio profundo no seu coração. E nós vamos ver isso nessa parábola, que esse anseio se trata de nos encontrar fiéis. Ele quer, de fato, encontrar servos fiéis na sua volta. E essa parábola, ela ilustra a seriedade da volta do Senhor Jesus Cristo. Ela está inserida num contexto maior, no capítulo 24, onde Jesus tem o seu sermão profético. E a partir do verso 32 até o 51, tem mais do que esta parábola que nós acabamos de ler. Então são parábolas que enfatizam justamente esse aspecto da vigilância, que eu entendo não é ficar acordado, não é ficar de olho no relógio, é muito mais do que isso, tem muito mais implicações do que saber o tempo exato em que as coisas vão acontecer. Enfatiza a preparação e mostra o quanto nós devemos ser encontrados fiéis, à luz da volta do Senhor Jesus Cristo. O uso dessa parábola pelo Senhor Jesus Cristo foi relatado também pelo apóstolo Lucas, com pequenas diferenças na narração. E Jesus, ele falava para os discípulos, pouco antes dele ser preso e ser crucificado. E eles estavam no Monte das Oliveiras. Se nós olhamos para o início do capítulo 24, já no verso 1, nos mostra que Jesus estava saindo do templo, e ao sair do templo, os discípulos chamam a atenção do Senhor para a construção em si, para o prédio, uma coisa espantosa, surpreendente. Eles estavam admirados, olha, que construções, que edificações. E aí então o Senhor Jesus diz a eles, vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em seguida, então, os discípulos se dirigem para Jesus com um pedido. Diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus, então, ele passa a falar essa parábola, a contar essa parábola.
No versículo 30 desse capítulo, é dito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele começa a falar do que também é conhecido como a parousia, ou seja, a sua volta. E Jesus disse então para os discípulos, para os seguidores dele, que ninguém sabe exatamente o dia da sua volta. Como eu mencionei antes, nem os anjos no céu, mas somente o Pai. No verso 36, diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, na verdade, quando ele começou a comunicar, a falar essa parábola para os discípulos, ele não estava mais no templo, ele estava no Monte das Oliveiras. Ou seja, num lugar onde ele tinha toda a liberdade para falar aquilo especialmente para aquele grupo seleto, que eram os discípulos. Porque o que ele estava para dizer aos discípulos era algo muito sério. Talvez mais sério do que a seriedade com que nós encaramos isso muitas vezes. Jesus adverte os discípulos no verso 44. Ele diz: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. Estejam preparados. Nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Nós cantamos há pouco, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se isso acontecesse nessa noite? O fato de estarmos aqui garantiria de que nós iríamos de fato com Ele? Nos primeiros versículos da parábola, do 45 ao 47, Jesus, ele dá o cenário de um servo que honra o seu senhor, agindo corretamente, cumprindo bem as suas obrigações. E Jesus passa então a mostrar o que poderia ter acontecido com esse servo se a decisão dele tivesse sido outra. Na segunda parte do texto, a partir do versículo 48. O Senhor não voltou no tempo que aquele servo esperava, o mau servo. Ele negligenciou completamente o fato de que ele teria que acertar as contas com o seu Senhor. E ele julgou, vamos dizer assim, que aquele breve momento de autoridade que o seu Senhor havia dado para ele, seria uma espécie de salvo-conduto, ou um livramento dele ter que responder ou sofrer as consequências dos seus atos. Ele ignorou, esqueceu completamente disso. Essa autoridade que ele recebeu por um breve momento subiu a cabeça.
E o que ele fez? Qual foi a atitude dele? O texto aqui nos diz que ele simplesmente se juntou com os ébrios, com os bêbados, festejou, vamos dizer assim, comeu, bebeu, usufruiu e chegou até a maltratar os demais servos, os demais empregados. Quando nós olhamos para o peso do que o Senhor diz aqui no verso 51, do que aconteceria com esse servo, essa minha tradução aqui, ela não expressa bem essa ideia. Diz assim, eu vou ler o 50 também. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando eu refletia sobre isso, li outras traduções e procurei ver o que no original, o sentido no original disso, especialmente no verso 51, na primeira versão da Bíblia, vamos dizer assim, que eu li logo que eu me converti, que é a Revista e Corrigida, hoje tida por muitos assim como uma tradução pesada. Tem irmãos até que dizem assim, não, lê a linguagem de hoje, tu vai entender melhor. Só que quando tu começa a ler a Bíblia numa versão dessas, numa tradução dessas, a linguagem de hoje é água com açúcar. A comparação. E cada vez mais eu tenho lá em casa, irmãos, eu não sei, mas devo ter em torno de 15 Bíblias, cada uma diferente uma da outra, cada uma com um enfoque diferente. À medida que o tempo vai passando, sempre novas traduções, novas versões da Bíblia vão sendo acrescentadas. Parece que nunca se chega a uma tradução boa o suficiente, que fique claro o suficiente. Mas o problema de não entender não são as traduções, é o nosso coração. Quando nós temos o coração disposto realmente a entender, a gente é capaz de se debruçar sobre o texto mais complicado e tirar proveito dele. E aí olha o que diz nesta tradução da Corrigida, né? É dito assim, aqui onde diz que o Senhor vai trazer castigo severo, na Corrigida diz, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Aí a gente vai cair no Antigo Testamento, né? Porque eu vi um dia uma palavra de um irmão, um judeu messiânico, e ele falou algo muito interessante, porque os judeus, de uma forma geral, os rabinos especialmente, eles enfatizam muito a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eu tive que concordar com o que ele diz. Ele diz assim, toda doutrina que você encontra nas Escrituras, todo ensino, se não tiver base na Torá, põe um questionamento. Porque ele diz assim, tudo que Deus queria passar para a humanidade, já estava lá no princípio.
inclusive no Gênesis, só no Gênesis. No Gênesis tem um retrato de toda a história da humanidade, de tudo que aconteceu e do que vai acontecer. E aí, quando a gente cai no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Abraão teve uma experiência onde Deus o chama para uma aliança. Iniciativa de Deus sempre fazer aliança com o homem. E Deus vem para Abraão e diz a ele que ele teria um filho e que Deus multiplicaria a sua descendência. Faria dele uma grande nação. E no mesmo momento em que Deus faz esta aliança com Abraão, ele pede que Abraão apresentasse alguns animais. Um bezerro, uma ovelha e uma cabra. Uma pombinha e uma rola e um pombinho. E aí Abraão então parte esses animais ao meio, põe uma parte em frente da outra, com exceção da rolinha e do pombinho, que ele deixa inteiros. E quando ele faz isso, aves começam a se aproximar para comer essas carcaças. E Abraão se esforça para enxotar essas aves. E ele entra numa verdadeira exaustão fazendo isso, a ponto de adormecer. E o texto do Gênesis diz que veio um profundo pavor sobre a vida de Abraão. Um assombro, um pavor. E quando isto acontece, Deus fala para Abraão que a descendência dele seria escrava por muitos anos, mas que por outro lado seria liberta, e que a nação que havia escravizado ou que iria escravizar o povo judeu sofreria as consequências dos seus atos. Então percebo assim que num relance, nesse pavor, nesse assombro que Moisés teve, ele sentiu o pavor, a angústia, a agonia que a nação de Israel passaria lá na frente, quando o primeiro descendente de Abraão estava sendo apenas prometido por Deus. Ele teve um vislumbre do que aqueles que sairiam, como diz na palavra, dos seus lombos, que seriam a sua descendência, essa nação numerosa, sofreria tremendamente. Então, serviu de consolo isso para Deus, para Abraão. E nos mostra assim que esse ato de cortar animais, como a gente acabou de ler, na versão da Revista e Corrigida, aqui diz separá-lo-á. No original é exatamente esse o sentido. Em Jeremias tem um texto, capítulo 34, no verso 18, diz assim: e entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do meu concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. No contexto desse versículo de Jeremias, Israel, através dos seus líderes, estava fazendo uma aliança com Deus. E animais foram partidos ao meio. Só que uma parte em frente à outra, mantendo uma distância que se poderia passar pelo meio. Foi feito esse ritual. E quando isso era feito, eram invocadas maldições, ou melhor, a pessoa que oferecia o sacrifício invocava maldições
sobre a sua própria vida da seguinte forma, dizendo para Deus assim, se comprometendo com Deus, olha a seriedade disso. Senhor, se eu não cumprir o que eu estou votando ao Senhor, se eu não fizer, se eu não agir conforme eu estou dizendo para o Senhor que vou agir, que essas maldições que eu estou falando caiam sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre a minha geração. Percebe a seriedade disso? Então, quando o Senhor Jesus Cristo, nessa tradução da Nova Almeida atualizada, que diz, irá aplicar-lhe um castigo severo, nessa outra tradução diz separá-lo-á. E está falando de literalmente cortar ao meio. E se vocês em casa tiverem curiosidade, quiser olhar o texto de Jeremias, vocês vão perceber que Deus diz que Ele ia fazer esse corte literal na vida de alguns em Israel, através de uma nação inimiga, que Deus mesmo se encarregaria de levantar, para que matassem eles a espada e eles seriam literalmente cortados ao meio. Porque eles não estavam sendo fiéis a Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo trata da sua vinda através dessa parábola, Ele está falando de algo muito sério. Seríssimo. Muitos comentaristas defendem de que a expressão usada aqui não se trata apenas de uma metáfora, mas se trata, na verdade, de fato, de uma punição brutal. Porque é exatamente isso que vai acontecer para aqueles que não forem achados fiéis no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso, irmãos, que quando eu comecei a meditar sobre isso, eu tive que pedir perdão a Deus, por não estar encarando com a devida seriedade esse assunto. Nós, convenhamos, irmãos, às vezes nós levamos a nossa vida bem flauteada, no que se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós até cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, muitas vezes, mas graças a Deus que Ele ainda não mandou seu Filho. Porque eu penso que muitos de nós, e talvez eu mesmo, seríamos tomados de uma surpresa tal, que eu não sei nem o que poderia acontecer. Então, apesar dessa parábola parecer se tratar de duas pessoas, dois homens, um fiel e outro não, na verdade não é. Se trata de uma única pessoa diante de duas possibilidades, diante de duas decisões. Ou uma ou outra. Ou ser encontrado fiel ou não. E é curioso, irmãos, que o Senhor Jesus, como eu mencionei antes, Ele se isolou no Monte das Oliveiras com os apóstolos para tratar sobre esse assunto. Hoje de manhã eu estava comentando, quando Ele olhou para o grupo dos 12, assim como Deus olhou para Abraão e viu uma multidão, Jesus olhou para aqueles 12 e também viu uma multidão. E Ele sabia exatamente do que Ele estava falando
e do risco que eles corriam se não levassem isso que ele estava dizendo para eles a sério. E se nós olhamos para a realidade do que tem acontecido nos nossos dias, hoje à tarde estava a irmã Mike lá em casa, e aí nós estávamos conversando sobre isso que eu estou compartilhando com os irmãos, e me veio na mente um fato, que os irmãos já tomaram conhecimento, de uma deputada de São Paulo, que está sendo acusada de ser assassina do seu próprio marido. Rio de Janeiro. E aí, um dia desses, na internet, né, no Facebook, eu encontrei uma irmã lá, mas assim, vou usar bem a expressão do jeito que é, mas descendo o sarrafo nessa pessoa que, se é irmão eu não sei, mas Deus sabe. Mas assim, descascando, jogando mais lixo do que o próprio lixo que ela própria acumulou sobre a sua própria vida. Pai, eu li aquilo me incomodou. Eu vejo que muitas vezes a gente incorre nesse erro, de quando acontece algo no mundo evangélico, parece que não basta mais que a mídia do mundo, que é perversa, e que segue uma agenda totalmente diabólica, não basta mais que a mídia noticie isso. Os próprios crentes têm que meter pau nos crentes. E aí eu fiz um comentário, né? Eu disse assim, minha irmã, tu não precisa fazer o que a mídia já está fazendo. Não fala nada. Fica quieto. Eu estava dizendo para a Mike e para a mãe hoje à tarde, se nós paramos para pensar em Davi, o que Davi fez? O cara, de forma sórdida, nojenta, se valeu de outras pessoas para matar o homem de quem ele tinha literalmente roubado a mulher. Tinha se deitado com ela. Usou de forma baixa, vil, a posição de rei para autorizar alguma coisa, para se favorecer, e vamos dizer assim, se não fosse pela misericórdia de Deus, perpetuar o seu próprio pecado e a sua própria destruição. Mas aí, tu abre o livro de Salmos, tu te deleita no livro de Salmos, e tu vê que ele foi escrito, cada salmo, cada linha, foi escrito por alguém cheio do Espírito de Deus. Por quê? Porque houve arrependimento. Se essa mulher que eu mencionei há pouco, fez isso que estão dizendo que ela fez, por que ela não pode se arrepender e ter uma vida consagrada? Mas aí vão lá os crentes, que usufruíram da misericórdia de Deus para a sua própria vida, e enfiar o dedo dentro da ferida e fazer assim, ó. Nós somos bons em fazer isso muitas vezes. Nós usufruímos da graça e da misericórdia para nós, mas quando um irmão peca, a gente cai de pau em cima. Quando é o ímpio, não se diz nada, porque a gente diz, ele é ímpio mesmo, né? Mas quando é um irmão, enfia o dedo no buraco e faz assim, ó. Como se tivesse uma bala lá dentro e empurra a bala mais para dentro, o projétil mais para dentro.
Então eu fico pensando na seriedade do que o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos, porque ele estava vendo tudo isso quando ele olhava para aqueles 12. E aí nós podemos aplicar essa parábola de 3 formas. A primeira delas serve como repreensão aos líderes religiosos da nação de Israel e para a própria nação como um todo. Porque Israel falhou. Os líderes, eles eram os responsáveis por instruir o povo a se tornar a nação que serviria de instrumento nas mãos de Deus para as demais nações da face da terra. Mas Israel falhou. Eles desprezaram em muitos momentos os dons da graça de Deus que são vistos já no Antigo Testamento. Eles perverteram até os rituais da religião que Deus revelou para eles, em muitos momentos. Então isso serve para o povo de Israel, serve para os líderes de Israel no passado. Mas também serve como advertência para os líderes cristãos dos nossos dias. Graças a Deus nós temos pastores, eu já comentei isso aí fora, nós temos pastores que são sérios com Deus. Mas irmãos, nós temos que convir. Nesse Brasil, nesse mundo afora, tem todo tipo de pastores. E tem pastores fazendo exatamente o que fala em Ezequiel capítulo 44, quando fala dos maus pastores, que literalmente tiravam a pele das ovelhas, comiam as gordas, diz o texto. Literalmente se aproveitavam do rebanho, sem escrúpulo nenhum. E isso está acontecendo exatamente nos nossos dias. Por isso eu penso muitas vezes, Senhor, eu quero a vinda do Senhor, mas obrigado porque ainda não aconteceu. E não digo nem pelos outros, eu digo por mim mesmo. Porque em vários momentos da minha vida já, se o Senhor tivesse voltado, eu tenho que admitir que eu estaria em falta. Jesus via tudo isso. E uma terceira aplicação para cada um de nós como discípulo de Jesus Cristo. De nós sermos encontrados fiéis e prontos, a qualquer momento da nossa vida, a prestar contas dos privilégios, se é que se pode dizer assim, e das revelações que Deus deu a cada um de nós, sem contar a sua maravilhosa graça, o seu perdão e tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Independentemente de quando o Senhor venha, ou de qual o dia do término da nossa jornada aqui, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós escolhamos sempre, cada dia, fundamentar as nossas vidas nos ensinamentos do Senhor Jesus, cultivando e priorizando o nosso relacionamento com Deus, amando o Senhor, bem como os nossos semelhantes, cuidando com as distrações, nós podemos, irmãos, não podemos nos enganar quanto à vontade de Deus.
E essa é uma exortação de Paulo aos Efésios. Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que nós conhecemos de cor e salteado, né? A grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Ele diz ali que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas, esses discípulos, a observar, a guardar tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Nós poderíamos citar muitos textos da palavra de Deus. Na verdade, o que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 28 é muito amplo. Tão amplo que, se a gente for olhar a vida de cada um de nós, desde o dia em que cada um entregou a vida para Jesus, nós percebemos que nós não chegamos, sei lá, a uma mínima parte daquilo que Jesus Cristo falou nesses 3 versículos, no final de Mateus. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Aqui em Mateus, o Senhor Jesus está falando de algo que envolve toda a nossa vida. E nós, à medida que nós vamos andando, nós aprendemos do todo que nós temos para aprender, um pouquinho. Mas o que importa, de fato, é que nós sejamos encontrados fiéis. Em Efésios capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo nos diz, Efésios capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício agradável a Deus. É sermos imitadores, absolutamente em tudo. Eu quero finalizar, irmãos, lendo para vocês algo que me chamou muito a atenção a respeito do que nós estamos compartilhando. Se nós olhamos para os rabinos lá de Israel, para os judeus, eles
muitos deles ainda estão esperando o Messias, né? Nós já tivemos essa experiência, sabemos que ele não só veio, mas como faz parte da nossa vida hoje. Mas independentemente de que alguns deles ainda não tenham uma visão clara de todas as coisas, é impressionante o que a sabedoria desses homens nos diz. Olha só. Que os ossos daqueles que calculam a época da vinda do Messias sejam destruídos. Assim que o tempo que eles determinaram chegar e o Messias não tiver vindo, dirão: ele nunca virá. Em vez disso, esperem, porque está escrito: se tardar, espera-o. E um outro pensamento diz assim: sempre que o rabino Zerá ia até os acadêmicos que tentavam calcular quando o Messias voltaria, dizia-lhes: foi ensinado que 3 coisas vêm quando a mente está distraída: o Messias, o encontro de um objeto perdido e um escorpião. Portanto, não adie a sua vinda pensando sobre ela. Eu achei fantástico isso. Outro pensamento. Um judeu chamado Zohar diz, se referindo a outros 2 rabinos, né, chamados Yosé e Judá. Eles estavam numa caverna e diziam ter encontrado um livro sobrenatural. E eles começaram a estudar esse livro. Mas de repente, ele desapareceu no meio de uma chama, de uma lufada de vento. E ao contarem isso para um outro rabino, chamado Shimon, ou Simão, né? O que tinha acontecido, esse falou para eles o seguinte: talvez vocês estivessem examinando as cartas que lidam com a vinda do Messias. Essa não é a vontade do Santo, bendito seja Ele, revelar muito ao mundo. Mas quando os dias do Messias se aproximarem, até as crianças serão capazes de descobrir os segredos da sabedoria e, por meio deles, calcular a época do fim. Então, ela será revelada a todos. Então eu percebo assim, isso para mim faz muito sentido, porque é muito fácil nós nos distrairmos com o que tem acontecido nos nossos dias e perdermos o foco. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Em que sentido? Que quando o Senhor Jesus voltar, nós não, se estaremos vivos, né, até nesse tempo, não sejamos tomados de pânico, mas de fato seja um gozo, uma alegria. Que esse dia não nos tome de surpresa, por não estar preparados, mas que a gente seja surpreendido positivamente, porque nós sejamos encontrados fazendo
aquilo que sabemos que devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho. Sobretudo, viver o Evangelho. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos encontrados, literalmente, com a mão na massa. É isso que o Senhor espera de nós. Não tão antenado ao ponto de saber tudo o que está acontecendo nesse mundo, mas realmente comprometido com os valores do reino, sendo discípulos de fato do Senhor Jesus Cristo. E então, não será uma surpresa chocante, mas surpreendente, agradável. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos encontrados assim, né? Positivamente surpreendidos. E convenhamos, né, irmãos? Nós temos muito para fazer. Muito mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia, amados. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Valdir, por essa palavra poderosa, preciosa, um alerta às nossas vidas. Senhor, prepara-nos para o dia da Tua vinda, prepara a Tua igreja, Senhor, que cada um de nós possa ser encontrado fiel, como nós ouvimos nessa noite, a Tua palavra, Deus. Coloca no coração de cada um, Senhor, essa fidelidade, nas ações, nas palavras, nos pensamentos, na prática, ó Deus, até o dia da Tua vinda, Jesus, prepara-nos e sim, Senhor, possamos fazer discípulos, que fazem discípulos, cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos ordenou. Pai, abençoa cada vida, cada família, nessa semana de trabalho, Senhor, para cada um, a Tua paz, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Boa semana. O Senhor seja conosco.